Meu nome é Jackson Oliveira, mais que um prazer, uma honra ter de Deus a graça de poder compartilhar com você alguns minutos do seu tempo. A gente vai dar continuidade na leitura do livro da primeira epístola de João, né? Lemos anteriormente o capítulo 1 e o capítulo 2 e agora a gente vai dar seguimento lendo o capítulo 3, tá? É possível que você já tenha passado dessa etapa, que as coisas que a gente tem mencionado e ambientalizado aqui já estejam introduzidos em você de maneira verdadeira e de forma que se tornou um aplicativo diário. O teu processo mental já é um processo mental em Deus. Você já não tem mais crises existenciais, você já não tem problemáticas com o teu próximo, você já consegue equacionar, né? Esse ame a ti mesmo e ame o teu próximo. Já não há mais o que te possa tocar, nem na alma, nem no espírito, e mesmo quando o corpo é tocado, você está fincado na fé e na certeza de que todas as coisas cooperam conjuntas ou conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então você que já está nessa etapa, você vai ler como produção de fé esse texto, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vai ouvir e a fé continuará como uma fonte inesgotável, produzindo fé em você. Mas há alguém que você conheça e que é do seu rol de amigos ou um ente querido muito próximo que talvez precise ouvir isso? Então eu acredito que você gentilmente vai direcionar compartilhando esse conteúdo para essa pessoa no intuito de ambas as partes, minha e sua, de ajudar esse ente querido, tá bom? Então, conto com a tua ajuda. Compartilhem nossos conteúdos e se inscrevam no canal. E vamos dar leitura aqui, né? No capítulo 3 da primeira epístola de João, né? Da primeira carta. Então, vamos lá. Vem comigo. Capítulo 1, versículo 1. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, Deus, né? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Só uma interrupção aqui. Olha só, amados, agora somos filhos de Deus. Então você está enclausurado na introjeção do teu sofrimento, na obsessão de um loop, né? Uma rotina viciada no sofrimento e na dor. Para agora e ouça o que eu estou falando com você. Você é filho de Deus. Não cabe mais sofrimento, dor, culpas, arrastamentos de fardos somatizados na alma, adoentando você. Ei, você é filho de Deus. E vou te falar mais. Quando você tomar posse, entender de fato que você é filho de Deus, você vai entender que a grandeza do que é pertencer a essa supremacia, a essa oportunidade, está introjetado nesta videira, está conectado, nutrindo-se
da maior fonte de vida e, aliás, a única fonte de vida do universo, que emana para tudo que é criatura e para tudo que é criação. Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Então você, que já tem essa convicção, ou que por algum espaço de tempo esqueceu de que você mesmo, você é filho de Deus. E saiba que ainda não se manifestou o que há de manifestar, ou seja, quando Jesus arrebatar a sua igreja e aqueles que estiverem vivos forem arrancados da terra, há de se manifestar um corpo de glória. Mas esta glória que há de se manifestar e que é insondável, que é incompreensível para o espectro da ciência e as religiões mais próximas do que é o Evangelho, tem apenas uma ideia verniziana, superficialista, uma camada muito vidrificada, cristalizada, do que de fato seja esta glória que há de se manifestar em você, quando Jesus arrebatar a igreja dele. Então, meu amigo, minha amiga, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Isso faz menção àquela ocasião depois dos 40 dias que Jesus ressurreto ainda fazia aparições e cumpria um ministério, consolidando o Evangelho, o seu Evangelho aqui na terra, tendo para si muitas testemunhas. Jesus foi ascendido pelo poder que nele foi concentrado, todo poder, toda honra, toda glória nele concentrado. Agora não é mais um Jesus homem, não é mais um Jesus sujeito às leis da física, às leis quânticas, às leis químicas, às leis orgânicas. Não é mais um Jesus sujeito aos acidentes desse mundo, desta terra, dessa horizontalidade. Agora é um Jesus glorificado. Ele é ascendido aos céus para se assentar à direita de Deus, para tomar posse da sua glória na Jerusalém celestial. E esse mesmo Jesus, quando subia, os seus discípulos olhavam atônitos, perplexos. Aquele Jesus subiu para as nuvens e 2 anjos apareceram e se achegaram a eles e falaram assim: por que vocês olham para o céu? Esse mesmo Jesus que hoje vocês estão vendo subir, ele há de voltar nas nuvens com poder e grande glória. Ou seja, ele há de se manifestar novamente para o mundo. Por isso, é lícito que se cumpram tantos ais. É lícito que este mundo esteja da maneira que está e, acredite, meu amigo, vai piorar. Vai piorar, vai se maximizar de uma maneira insuportável para qualquer criatura na face da terra. Porque o mundo jaz do maligno. Agora, isso não significa que o maligno tenha que estar causando e influenciando a sua alma. Não significa que você tenha que estar sujeito ao maligno. Mesmo em meio ao caos, em meio às dificuldades, aos problemas, às debilidades, aos fracassos, às quedas, às guerras, que você vai como um soldado enfrentar, você tem a capacidade de ter dentro de você
o Espírito de Deus, porque esse direito te foi dado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E como Ele é, quem? Ele, Jesus, o veremos. E versículo 3, qualquer que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, você tem esperança de que você há de alcançar essa glória. Há uma verdade em você de que você é filho de Deus. Volto a frisar o que eu já tenho dito nos vídeos anteriores. Não estou falando de pertencimento religioso. Estou falando da verdade do Evangelho. Você tem essa esperança dentro de você? Se sim, então você deve viver cotidianamente num processo de purificação, porque Ele é puro. Não se engane, Deus é puro, Deus é santo. E se você não estiver em santidade, nesse processo existencial, vivendo em santidade, você não verá a Deus. Versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isso aqui, cara, é profundo, porque, se você faz os teus negócios, como eu já disse nos vídeos anteriores, pelos viés da safadeza, tramita nas órbitas ou nas margens das perversidades humanas, dentro de você há um processo, um vulcão, uma manifestação de desejos desenfreáveis que provoca em você compulsões viciosas, de maneira que você se torna apenas um sujeito transgressor dos seus próprios princípios, da sua própria crença, da sua própria existência, um violador do que você mesmo acredita, um mutilador dos seus próprios sonhos, um destruidor da sua própria alma, alguém que boicota os próprios sonhos por causa de uma vida repugnante do que sabe que é imundo diante dos olhos de Deus. E mesmo assim, às vezes traz vestido com uma roupagem de santidade. E todos olham e falam assim, lá vai ele, cara. Esse cara aí, ó, é santidade pura. Não se engane, você é apenas um sepulcro caiado. Você é apenas podre por dentro. E há de se manifestar toda a sua imundície quando você abrir a sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se está podre dentro, certamente se manifestará a sua imundície
nas suas obras, nas suas atitudes, nos seus frutos se manifestarão tudo que está oculto, imundo e podre dentro de você. Não se engane, você é apenas um sepulcro caiado, belo por fora, fétido, imundo, podre, nojento por dentro. E quem peca, quem vive pecando, quem tem consciência do pecado e já não há arrependimento, já não há espaço para o arrependimento, já não há espaço para retroceder e deixar o pecado e se purificar e passar por um processo de abstinência, um processo de luta, de batalha diária, de batalha mental, de batalha espiritual, de batalha física, no intuito de se distanciar dos vícios, das mazelas, dos erros, da compulsividade destrutiva. Não se engane, você é do diabo. É duro dizer isso, mas se você, preste atenção nisso, se você é um cara que fala de Deus, que vive de Deus, que anda com Deus, que diz vai com Deus, vem com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe, que prega, que sobe nos púlpitos, que delibera palavras de bênção e de salvação, e dentro de você passa por todo esse processo que agora mesmo eu acabei de mencionar para você. Então você é um sepulcro caiado, você é do diabo. Se não há, presta atenção nisso, se não há disposição de arrependimento, ainda é tempo de se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça e de equidade. E nele não cabe acidentes. Qualquer que é nascido de Deus, versículo 9, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amamos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Por que matou seu irmão? Porque as suas obras eram más, e as obras de Abel eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Eu posso até mudar essa palavra de maravilhar-se, porque a gente tem a palavra estou maravilhado como uma alegria, mas na verdade dentro desse contexto é estar atônito, é estar perplexo. Não fique perplexo, não fique atônito, não se assuste, porque o mundo, o sistema, os fantoches luciferianos vos aborrece. Nós sabemos, versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem parte na vida eterna. Você é homicida? Você já executou alguém a queima-roupa? Você já cometeu muitos assassinatos e muitos deles bárbaros, né? Muitos deles bárbaros. Você fez sofrer, cometeu latrocínio, roubos seguidos de morte. Você foi perverso ao ponto de torturar pessoas, mutilar pessoas e depois matá-las.
Ou você é um cara que mutila os sonhos das pessoas, mutila a esperança de alguém, se aproveita da fragilidade de alguém para sugar, tirar proveito, fazer o seu império, a sua riqueza multiplicar na dor, no sofrimento, na inexperiência de alguém. De todos os dois âmbitos, você diante de Deus é homicida. Tanto você, que é um policial, que é um traficante, que é alguém anônimo na sociedade, mas está viciado em matar, quanto você, que é um empresário benquisto nas altas patentes, sabe, de quem governa o país, nos altos escalões, aonde se assentam os milionários, os bilionários. Mas você é um cara que mata sonhos quando rouba dinheiro público, é um cara que destrói vidas, destrói possibilidades de existências maravilhosas quando rouba e desvia o dinheiro da saúde. Ou você procura manter o teu funcionário, o teu dominado de maneira bem baixa, de maneira bem humilhante, para que ele não tenha força nem para pensar que pode se libertar de você, para que você o sugue e tire dele até as vísceras. Você é um homicida. E de ambas as partes que eu citei aqui, não tem parte com Deus. Vocês são do diabo. Esse é o evangelho verdadeiro. E posso acrescentar, se você é um religioso, um sacerdote, alguém que deveria e deve estar pregando a palavra, mas você é apenas um sugador, um lobo vestido de ovelhas, que vive deflorando, denegrindo, destruindo o rebanho de Deus. Você é do diabo. Jackson, isso é duro demais de ouvir. Lamento, porque se não há alguém que pregue, o Senhor vai levantar até as pedras nas ruas, os paralelepípedos. Mas a mensagem há de ecoar aos quatro cantos da terra antes que se manifeste o Filho de Deus. E eu tomei a consciência de que quero fazer parte daqueles que estão levando o Evangelho a toda criatura para salvar o máximo de pessoas que pudermos. E evidentemente, no fim de tudo, salvar a nós mesmos, para que não se torne um sacrifício de tolo. Versículo 11. Desculpa, versículo 14. Vou ler o 14 aqui só para retroceder um pouquinho. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem parte nele, ou parte na vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, ou seja, quem for afortunado, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar, lhe trancar, lhe fechar o seu coração, como está nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas por obras e verdade.
E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos o nosso coração, sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ei, presta atenção nisso. Se você sabe que não merece, que não é digno, que depende da misericórdia de Deus e que ainda não conseguiu forças para se libertar, porque de fato a entrega não foi sincera. Mas há sinceridade dentro de você no quesito de que quer andar, estar e pertencer a Jesus. E ainda o teu coração te condena porque vira e mexe você desliza, você cede aos seus vícios. Você flerta com as impurezas da existência mundana. Você se entrega, porque o teu corpo ainda está condicionado às práticas viciadas, né? Ali, vira e mexe, você passa por uma visitação da sua própria psique, sua própria mente. Evidente que espíritos imundos se nutrem e orbitam dentro desse campo energético e manipulam para que você permaneça dessa maneira, produzindo alimentos para eles. Mas há sinceridade na tua alma de falar: eu quero sair disso. Jesus, me ajuda, me liberta. Se o teu coração te condena, saiba que maior é Deus do que o teu coração, e conhece essas coisas que só você sabe, que aqueles que te olham, você que está aí trancado no teu quarto pensando em suicídio, que já passou por milhões de problemas, olha só, ele sabe, conhece, e maior é Deus do que todas as perplexidades da tua existência. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Aí o caso é inverso. Agora você já sabe que foi perdoado. Ainda que as visitações venham diante de você, porque vira e mexe, as visitações, as maldições, os loops, né? Eles, no momento em que a gente está distraído ali na vida, caminhando, seguindo, eles dizem: calma aí, vou voltar para minha casa, aquilo que eu tinha posse. Se a casa estiver vazia, ele se aproveita da oportunidade e chama mais 7. A Bíblia, ela fala sobre o número 7, que é o número da perfeição, ou seja, ele chama algo mais aperfeiçoado a nível maligno para introduzir em você, que é a casa que está vazia. Mas se você já sabe que você é do Senhor, e ainda que essas visitações venham, você tem confiança nele e se mantém íntegro, se mantém fiel. Qualquer coisa que lhe pedirmos, eu vou ler aqui o 22, o 21 de novo, olha: amados, se o nosso coração não nos condena, agora você tem confiança, estou perdoado e sigo, e ainda que as visitações venham, eu estou limpo e me santifico e guerreio contra os meus desejos. Temos confiança nele. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. E o seu mandamento é este: que creiamos no seu Filho, Jesus o Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele, Jesus,
está em você. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Vamos para o próximo vídeo, no capítulo 4.